Minha diretoria, vamos para a polêmica do momento. A polêmica do momento é a seguinte: desde que o Brasil foi eliminado da Copa América, tem uma discussão muito interessante, muito pertinente e muito rica em valores e detalhes que se deveria levar à frente e ver até onde ela vai, mas perguntando para as pessoas certas, né? Sobre o seguinte: mas será que é normal a seleção brasileira ter 5, 6 jogadores no elenco dela que jogam em times pequenos? Normal não é, né? Porque a gente nunca teve isso, né? Então normal não é. Tem virado normal, mas não é normal. O que isso quer dizer? Essa é a pergunta mais importante. E aí, na hora que você pergunta o que você quer dizer, a gente vira Brasil. Que é a hora que é o seguinte: vai aparecer o cara que vai querer clique a todo custo, esse cara vai falar qualquer bosta simplesmente porque ele vai querer clique, o outro vai falar qualquer merda polêmica porque ele quer qualquer clique, o outro é burro pra caralho, não entendeu a pergunta, vai falar qualquer bosta, e o outro é mau caráter, vai falar assim: não, vocês estão esquecendo que o Tafarel jogou não sei aonde, que o Dunga jogou não sei aonde, que o Júlio César jogou não sei aonde. Querido, eu vou começar por essa última turma, porque essa última turma é que tem que gastar menos tempo, que é burrice. Meu querido, quando o Tafarel foi jogar na puta que eu pariu, tinha jogado na Copa do Mundo, irmão. O Tafarel tinha jogado no Internacional. Quando o Júlio César foi jogar no Canadá, ele tinha jogado na Inter de Milão. Ele tinha jogado no Flamengo. Não fode, irmão. Para de falar bosta, pelo amor de Deus. Comparação mais imbecil, comparação esdrúxula. O comentário pertinente, óbvio, é: jogadores que estão atuando em time pequeno não são comuns na seleção. Então tem alguma coisa acontecendo que parece diferente, ou para não dizer o termo que a gente costuma, errado. Tem alguma coisa errada aqui. Claro que tem alguma coisa errada. Nós não temos mais tanto protagonista assim. Será que os nossos jogadores, o melhor contrato que eles conseguem aos 26 anos de carreira, ou seja, não estamos falando que ele tem 21 anos de idade, que nem o Savinho, que está passando pelo Girona para chegar no... Não, estamos falando de um jogador de 26 anos de idade. Já trocou de time e tal. É o West Ham? Mas é o Wolverhampton? Será que esse cara é tão melhor assim do que o cara que tá jogando no Palmeiras? Porque ele tá com um contrato meia boca pra caralho lá fora. Não de dinheiro, mas tá com um contrato meia boca, porra. Não tá com puta de um contrato, não tá com puta de um status. Se ele tivesse esse status, ele não tava nisso. 26 anos, 25 anos, você tá no teu auge. Nesse teu auge, você assina o melhor contrato da sua vida. Ou você tá chegando, né, no melhor contrato da sua vida, ou já chegou. Mas pelo menos você tá ali numa condição, né, já testado e tal. É natural que você questione, sim, e fale: por que o cara do Fulham joga na seleção? O cara do Fulham, quem é o Fulham? O que o Fulham faz durante o ano? Nada. O Fulham joga na Premier League, o que evidentemente coloca bolas no queixo de muito jornalista brasileiro, mas fato é que é o seguinte: dentro da Premier League, como dentro de qualquer campeonato no mundo, existem os times que são protagonistas e disputam o título, e existem times que são coadjuvantes. Esses times que nós estamos falando são times que têm um nível de enfrentamento bom quando jogam com os grandes, mas jogam o campeonato inteiro na defesa, jogam o campeonato inteiro para não perder. Por quê? Porque essa é a função deles no campeonato, não é ganhar, é não perder, né? E tentar arrumar um pontinho aqui, a vaguinha ali e tal. É outra situação da seleção. Futebol, ao contrário do que muitos estudiosos atuais pensam, o futebol ele ainda é um esporte humano e mental. O fator humano e mental no futebol ele é 90%, 80%. O restante a gente ajeita e estuda aqui, qualquer idiota estuda. Só que com tanto idiota estudando, a gente não consegue melhorar, significa que os outros 80% são bem mais importantes, né? Porque tem muito idiota estudando. Então se qualquer idiota estudando resolvesse e fosse o mais importante, estava resolvido. Obviamente que não está. Então por que tanto jogador, ex-jogador, pessoas do meio, ex-treinadores e tal, estão comentando essa questão do jogador jogar num time pequeno e tal? Por quê? Porque eles não são burros, né, meu irmão? Eles conhecem ali no campo, né? O cara, quando joga no time pequeno, quando você bota o cara no meio da seleção brasileira, na Granja Comari, é diferente, mano. Ele tá num lugar que não pertence a ele, ele tá num lugar que é estranho. Todo mundo aqui, Barcelona, Real Madrid, caralho, eu jogo no Fulham. Você já entra pra baixo, você entra embaixo. Tem vários treinadores que já me falaram o seguinte: você em convocação de seleção brasileira, você percebe se o jogador vai ficar no dia da apresentação. Tem jogador que chega, imediatamente você percebe que esse cara não vai ficar aqui. Ele não consegue lidar com os outros. Outra coisa importante, os mesmos treinadores dizem que boa parte dos jogadores que vão para a seleção brasileira voltam mal para os seus clubes no Brasil, e o torcedor fala: foi para a seleção, virou um vagabundo, virou pipoqueira, a seleção estraga jogador. Lembra quando você já ouviu isso? Diz o treinador para mim, treinador de futebol, manja mesmo, campeão, entendeu? Não comentarista. O treinador fala assim pra mim: não, sabe o que é, Rica? É que esse cara, quando chega na seleção, ele tá jogando ali no no Galo, no São Paulo, no Palmeiras, time grande do Brasil. E aqui ele é uma pica. No time dele é uma pica. Na torcida, no país, ele é uma pica. Quando ele entra no ambiente da seleção, ele é o mais merdinha ali. Ele é o que ganha menos, ele é o que tá fora do rolê, porque todos eles estão combinando ali. Vamos se encontrar em Paris semana que vem? Não, fazer churrasquinho na Espanha e tal. Todo mundo ganhando $1 bilhão, o caralho, meu irmão. Enchendo o cu de dinheiro, Real Madrid, Barcelona, Champions League.
e o cara tá ali disputando a Copa do Brasil, de repente, pô, acabou de trocar de casa ali com o carrinho, tipo assim, tudo que ele achava que era do caralho, ele passa a entender que ele não tem. E aí ele volta a falando assim, pô, o que eu tenho aqui é uma bosta. Ele desmotiva o cara. Então, quando você pergunta isso para esse tipo de profissional, que é o jogador que passou por isso, ou o treinador de futebol, e esse cara, um não, né? Vários te dizem isso, eles devem ter mais razão do que o cara que tá sentado com a bunda no estúdio lendo livrinhos sobre futebol, né? Então, tem uma lógica no cara estar num time menor, não só na ambientação do dia a dia, mas do estilo de jogo. Você joga para não perder. A seleção brasileira joga o tempo inteiro propondo contra uma defesa fechada. E a canalice maior nessa discussão para mim é o seguinte, porque você pode concordar ou discordar, isso é só uma opinião sobre futebol. O ponto é distorcer, que aí pode ser má fé ou burrice. Eu sempre vou pela burrice por acreditar na boa fé alheia, mas tem uma dose que é má fé mesmo, porque não é possível que as pessoas sejam tão burras assim. Então você fala assim, mas por exemplo, o Tafarel foi convocado, ele estava jogando no Regina. Porra, irmão, o Tafarel? Deixa eu entender, a gente está discutindo se o jogador tem ou não a capacidade de ser testado em jogos decisivos, em grandes jogos, em jogos de time grande, para chegar na seleção. Aí tu vai discutir se o Tafarel foi testado? O Júlio César da Inter de Milão e do Flamengo. Tá. O Dunga, Corinthians, Internacional. Esses caras, você não sabe se foi testado? Porque deixa eu atualizar você sobre uma novidade. Na década de 80 e 90, 70, 60 mais ainda, mas ou seja, até a década de 90, começo dos anos 2000, o que hoje vocês chamam de brilhante, incomparável, que é o futebol europeu, era o brasileiro. Os times brasileiros iam jogar na Europa e a gente fazia 4-0 no Real Madrid. Eu tô falando de 95, 96. A gente ia jogar amistoso com o Barcelona, a gente fazia 3-0 lá com o time misto. O Bangu, quando foi lá, ganhou. O Curitiba, quando foi lá, ganhou. Essa era a realidade. Então, o jogador que jogava aqui na década de 90 era maior, jogava num nível maior e mais difícil do que um jogador que joga hoje no Real Madrid. Porque ele jogava no meio da nata do futebol mundial, que era a América do Sul, o futebol sul-americano, principalmente o brasileiro. Só que a gente é tão vira-lata que a gente está começando a responder questões sobre jogadores do passado como mas ele não jogou na Europa. Sim, querido, porque quando ele jogar na Europa era uma merda. Era só dinheiro. Não tinha nada disso. Tá? A Europa tinha seus times grandes, seus grandes campeonatos, como sempre teve, por países, né? Sempre teve aqueles seus times mais tradicionais e mais ricos, mas só tinha 2 times, 2 estrangeiros. Então você não ia jogar no time rico. Provavelmente você ia jogar na Udinese, como foi o Zico, no Napoli, como foi o Maradona. Por quê? Porque não cabia. Então você se espalhava e ficava muito difícil você jogar ali num clube que fosse semelhante a jogar num grande clube brasileiro. Agora, você comparar, você dizer, não, então quer dizer então que o jogador não pode estar em time menor, porque aí você está comparando o quê? Você está comparando a carreira do Bruno Guimarães com a do Tafarel? Do Dunga? Porque aí é inacreditável. Aí assim, cara, aí acho que eu prefiro acreditar na má fé do comentário, porque a burrice seria muito ofensiva, porque a burrice seria muito grande, entendeu? Pô, nós estamos discutindo se o cara tem ou não o hábito de jogar em times grandes, em grandes decisões para jogar na seleção brasileira. Só isso. Essa é a única discussão. Não tem outra questão. Porque a camisa da seleção amarela do Wolverhampton, cagamos pra isso, não é isso. O ponto é simples. E aí tu vem me falar dos maiores vencedores da história do futebol brasileiro, porque eles estão num time menor. Pô, tu não entendeu a discussão, cara. Ou entendeu. Mas o clique é o clique, né, compadre?